Boa noite. É sempre uma alegria falar sobre a doutrina espírita. E na noite de hoje, nós vamos falar sobre esse tema tão interessante e instigador também, para quem escuta e para quem pesquisou para fazer o trabalho, que é a preguiça moral. Nesse mundo tão dinâmico, né? Onde nós vivemos, onde temos grandes avanços tecnológicos, onde as informações chegam rapidamente e as situações elas são analisadas também rapidamente, de forma parcial, é verdade. Tá? E rapidamente nós tomamos decisões, né? Ou seja, as pessoas são canceladas, execradas, julgadas. É muito rápido, né? Então, nesse mundo tão dinâmico, onde encontramos a preguiça moral? Existe a preguiça moral? O objetivo da nossa conversa desta noite é justamente responder essas perguntas e também, né, que façam surgir outros questionamentos. Porque é importante nos questionarmos, pensarmos e chegarmos às nossas conclusões. Que nós possamos pensar e refletir, não porque alguém nos disse, mas porque nós avaliamos que é assim que desejamos, que assim é o correto. Temos que avaliar e temos que fazer esse exercício. Na maioria das vezes, nós fugimos dos atritos, não é verdade? Nós temos ânsia por momentos, né, que nada nos contraria, afinal nós somos adoráveis. Que nós sigamos com tranquilidade, em dias harmônicos. E muitas vezes nós ouvimos alguém dizer, ou somos nós que dizemos, né, que desejamos viver sozinho para não ter mais incomodação. Isso é uma ilusão, viu? É uma ilusão acharmos que se nós estivermos isolados, vivendo sozinhos, nós vamos viver em paz. Porque as nossas angústias, as nossas dificuldades, os problemas que estão nos incomodando, estão no nosso íntimo. E aí não vai ser eu trocar o lugar que vai resolver. Porque nós trocamos de lugar e levamos junto, né? Esses problemas. E é uma ilusão mesmo, porque nós somos seres sociáveis, gregários. Nós necessitamos uns dos outros. Necessitamos dessa interação. E o atrito é necessário para a vida. Quando se fala o atrito, é a divergência, aquele momento em que alguém discorda, contradita ideias, em que há diferenças, mas é muito necessário, porque é assim que nós aprendemos, é assim que nós aparamos as arestas, uns dos outros, tá? Porque alguém vai chegar e vai dizer, não concordo, não quero, não vou fazer. Quando nós somos muito, mas muito orgulhosos, ficamos indignados, né? Como alguém ousa contestar a nossa autoridade? Afinal, nós sabemos tudo, né? Tenho certeza que todos nós se identificaram em alguma situação. Todos nós somos espíritos imperfeitos que estamos no processo de aprendizado, né? Na escola terrena. E todos nós fomos criados simples e ignorantes, destinados à perfeição da criatura. E conviver, meus amigos, exige esse atrito, esse burilamento, né? Por quê? Porque é assim que nós percebemos que a nossa percepção do outro nem sempre é a correta.
que as nossas decisões podem estar equivocadas. E que esta percepção que nós temos da vida não é a única e não é a mais importante. Mas este atrito, essa dificuldade é uma oportunidade, né? Para que nós possamos aprender uns com os outros e nos tornarmos mais perceptivos com o nosso semelhante. E é perceptivos mesmo. E é um exercício. Quando nós olhamos para a nossa história há 10 anos atrás e algumas situações recorrentes foram se repetindo, não ampliou a nossa paciência nesses momentos? Não ampliou a nossa forma de ver a situação, de avaliar aquilo que nós antes fazíamos de forma intempestiva, nós já refreamos isso e paramos para pensar. Porque os atritos foram nos ensinando que pode ser doloroso agir dessa forma abrupta. Porque nós ferimos o outro e somos feridos. Quando é que é o ápice do atrito? Quando chega ao limite em que muitas vezes causa a separação das pessoas, cessa as amizades, a família fica uma para cada. Quando é o ápice? Quando nós achamos que somos donos da verdade. Apenas o que nós dizemos é que está correto. Quem de nós pode levantar a mão e dizer isso nunca aconteceu? Não é? Quem de nós? E na verdade, se levantarmos a mão, estamos nos iludindo, porque em algum momento nós agimos assim. Ou fomos alvo de uma atitude assim. Ou seja, nós alternamos o papel, né? E de forma equivocada, muitas vezes nós buscamos, né, a serenidade, a paz, através do isolamento, né? E é engraçado que nós buscamos a serenidade e a paz de forma externa. Por que externa? Porque nós simplesmente nos deslocamos para um local, trocamos de local, então é externo, né? Por que nós fazemos isso? Porque nós não percebemos ainda o caos emocional que habita em nós. Está caótico os nossos sentimentos. Esquecemos que para semear a paz, a paciência, a tolerância, né, é necessário que habite em nós essa serenidade. E nós vamos, ao longo das nossas encarnações, adquirindo, né, através da convivência, da interação uns com os outros, mecanismos que nos propiciam adquirir a serenidade, a paz, a paciência em relação ao outro. E é momentâneo, porque surge uma situação diferente, lá estamos nós repetindo comportamentos. Aquilo que a gente tinha certeza, já superei, passou. Aí surge uma situação com uma pequena variação, depois que passa, olhamos para trás e pensamos, não superei como eu tinha imaginado. E faz parte das problemáticas da nossa evolução, né? Mudar de local ou de situações, de cidade, não resolve. O que resolve é nós resolvermos as coisas dentro de cada um de nós. Este assunto me lembrou uma história de uma amiga, o qual, claro, eu pedi permissão, né, para contar a história com outro nome, com outro local, né? E a história dessa amiga, e ela me contava revoltadíssima. E acompanhei ela durante muitos anos, e ela foi transferida e foi trabalhar num local, chegando lá, a chefe do local que ela trabalhava, tá? Da divisão lá.
e elas simplesmente, quando elas se enxergavam, saía faísca. Elas não precisavam nem sequer abrir a boca. Ambas se sentiam extremamente desconfortáveis no mesmo recinto. Decorrido um tempo, essa minha amiga conheceu a doutrina espírita, tá? Poderia ter sido em qualquer outro local, tá? Mas justamente nos conhecemos através da doutrina espírita. E ela começou a estudar, e aí passou um ano, ela lá sempre naquele clima tenso, pesado, assim, né? Ela ia trabalhar pensando, mais um dia. Mais um dia que eu vou me incomodar, é assim que ela ia trabalhar. Daí, ela conheceu a doutrina espírita e começou a se questionar algumas coisas quando ela leu lá a questão lá sobre a prece, sobre sintonia, a questão 459, 469, né? Começou a se questionar algumas coisas, principalmente quando ela chegou lá na terceira parte do Livro dos Espíritos, que são as leis morais. E aquilo deu um baque nela. Ela ficou pensando, não, mas só um pouquinho. Tudo bem, ela me provoca, mas eu aceito a provocação. Eu aceito e começo a discutir, e nós passamos o dia trocando farpas. Particularmente, eu que estava escutando, fiquei imaginando os colegas em volta e a situação dos colegas pisando em ovos, né, dentro da sala. Porque muitas vezes nessas situações nós não paramos para pensar no outro que está lá. Não era só as duas. Pense, era uma divisão com 30 pessoas. Então tinha 28 que eles trabalhavam pisando em ovos, porque eles nunca sabiam quando ia explodir o problema. Porque os relatos dela era algo. Então, muito complexo. E ela começou a se dar conta. Ela começou um exercício. Ela começou a fazer prece para essa pessoa. E ela foi muito engraçada quando ela contou. Eu descobri como é que se faz prece entre dentes. E eu fiquei olhando para ela, não entendi ela. Porque é com muito esforço que sai a prece dos meus lábios. Quase não consigo abrir os lábios para fazer a prece por ela. Mas eu estou me disciplinando e eu estou fazendo a prece. Ela fez esse exercício por 3 anos. Tá? Até que depois começou a ficar natural fazer a prece pela chefe dela. Porque era a chefe dela, que era uma situação mais incômoda. E passaram-se mais 5 anos. E durante esses 8 anos que ela estava lá, ela tentou ser transferida de divisão todos os anos. E todos os anos acontecia algum problema e ela não conseguia sair. Decorrido esses 5 anos que ela já conseguia fazer prece, que às vezes ela acabava ficando irritada com a chefe, mas no último ano, a pessoa estava lá desequilibrada e ela estava bem tranquila, tudo de bom para ti, e ela começou a desejar o bem para ela. Ela não entrava mais na sintonia. Ao término daquele ano, ela foi transferida. E aí ela disse, finalmente, aí não resisti. Tive que perguntar para ela, tu sabe por quê? E ela disse, como assim? É porque tu resolveu a questão. A partir do momento que ela não te afetou mais, não havia nada que pudesse te impedir de ser transferida. Tu resolveu a questão. Porque aquela situação, vocês estavam grudadas pelo ressentimento, pela mágoa, pelo ódio, pela raiva, porque sinceramente as discussões delas, as discrições eram terríveis. Quando ela superou isso, ela se libertou. E ela foi transferida e realmente ela conseguiu superar aquilo. Porque alguns anos depois, quando ela soube que a chefe estava com uma dificuldade, ela foi até lá para ajudar. Porque ela realmente superou. O outro, bom, se o outro superou, não, a dificuldade é o problema dele. Nós só temos que fazer a nossa parte. É fazer a nossa mudança, é resolver o que está nos incomodando. E esse exemplo, que é um exemplo real de uma pessoa que ainda está encarnada, 8 anos. O que são 8 anos perante a nossa imortalidade? Ela podia ter optado em seguir, para a próxima encarnação, para outra, não.
chegou um momento em que ela resolveu. Tá? Ou seja, todos nós somos capazes de superar qualquer atrito, tá? É necessário querer. E às vezes nós superamos e o outro não. Mas não vamos ficar nos sentindo culpados, chateados. Não. E não nos preocupemos. O nosso irmão, nosso amigo, nosso semelhante vai resolver quando ele estiver disposto para isso. E está tudo certo. Cada um no seu tempo, segundo a sua vontade. É claro, né? Não nos iludamos. Nós não vamos ficar ad eterno grudados lá no problema, né? Não vai dar, tá? Porque a lei de progresso é para todos nós, tá? Então vai chegar um momento que o processo vai vir e vai nos levar com a enxurrada. E nós vamos progredir. Tá? O melhor para nós é que nós aprendamos com esses atritos rotineiros e façamos esse burilamento para não ter que ir em meio à enxurrada. Se a gente não souber nadar, vai ser complicado ir na enxurrada. Então que a gente possa refletir sobre isso. A questão 167, né, de O Livro dos Espíritos nos esclarece. Qual o fim, a pergunta é, qual o fim objetificado com a reencarnação? Ou seja, Kardec pergunta aos espíritos superiores qual é o fim objetificado, o que é que será necessário? E a resposta dos espíritos: expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde a justiça? Então vamos refletir um pouquinho sobre a resposta dos espíritos superiores. Melhoramento progressivo da humanidade. Ou seja, o progresso vai ser para todos nós. Agora, o ritmo deste progresso somos nós que escolhemos. E a vida, ela nos agrega. Por que ela nos agrega? Porque ela nos coloca juntos. E nos agregar, ela potencializa a nossa evolução, o nosso crescimento. Nascemos no lar mais adequado para o nosso crescimento. Temos a família adequada, porque nós temos a nossa primeira família, né, que é pai, mãe, irmãos, tá? Nós temos a família mais ampla, né? Avós, tios, primos, tá? Depois nós podemos ampliar mais a nossa família, a nossa rede de amigos, de conhecidos e também dos desconhecidos. E isso nós estamos falando também dos desencarnados, tá? Porque todos nós temos algum familiar, algum amigo que já retornou para o plano espiritual. Eles também fazem parte da nossa família. Tá? Então, todas essas diferenças, esta agregação que a vida faz, ela é necessária para nós crescermos. E se ela é necessária, e nós estamos nessa situação, é porque nós temos condições para enfrentar toda e qualquer adversidade que surgir na nossa vida. Nós somos capazes. E é importante que a gente saiba, né, que a harmonia da diferença produz resultados. O que isso quer dizer? Vamos para um exemplo. Uma diversidade de notas, né, que são várias notas musicais, não é só uma, produz uma bela sinfonia, uma música que nos comove, que faz com que os nossos sentimentos fiquem à flor da pele. Todos nós lembramos de algumas músicas. Tem músicas que nos fazem crescer e tem aquelas músicas que nos fazem chorar. Quem nunca escutou uma música que faz chorar? Mas são notas diferentes. E é a harmonia dessa diferença que faz essa bela música. A natureza nos ensina, meus amigos. Já percebemos as múltiplas e variadas e diversas cores que existem? No entanto, a composição de várias cores também é bela, né? As flores de cores diferentes, quando estão juntas, não é uma maravilha de se ver? E o arco-íris, que são várias cores
harmonicamente belas. E são diferentes, tá? Não são cores iguais. Então a natureza nos ensina que a diversidade nos faz crescer. E a diversidade também tem a ver com as nossas experiências, com os nossos temperamentos, os nossos sentimentos e muitas vezes com a diferença dos atritos que fazem parte da nossa vida. Quando nós lembrarmos, por exemplo, se a gente tem dúvidas sobre a natureza, né? Qual é a beleza de uma floresta? A biodiversidade. Ela é extremamente bela na sua biodiversidade. A harmonia se faz presente na diferença e com a diferença. Agora, se nós vamos escolher compor notas harmônicas ou desarmônicas, é nossa escolha. Vamos para alguns exemplos. Nós ainda somos, alguns de nós, né? Não somos todos, é claro, muito vitimistas, né? Ou seja, em toda crise, a responsabilidade ou a culpa, eu tenho um ranço dessa palavra, tá? É sempre dos outros. Nós somos os pobres injustiçados, coitadinhos, em que o nosso inimigo, o verdugo, aquela criatura cruel, segundo a nossa concepção, bem explicado, nos feriu, nos magoou. Né? Então, nós não fazemos mal a ninguém, é o outro. Nos nossos sonhos, né? Na nossa ilusão. Tá? Não, meus amigos. A crise acontece e a dor vem para todos nós. Para todos. Mas o que nós podemos fazer para minimizar esses efeitos, dessas dores, dessas dificuldades? Refletir. Qual é o meu papel nessa situação? O que essa dor quer me ensinar? Que ela se repete constantemente na minha vida. O que essa dor quer me ensinar? Quando nós maximizamos os nossos sentimentos adoecidos, as nossas emoções dolorosas, né? Esses sentimentos que são nefastos e parecem um torvelinho dentro de nós, ou seja, parece que nós estamos lá, né, em meio a um furacão. E todos nós passamos por momentos assim. Muitas vezes nós ficamos deprimidos, abatidos, tristes, e não percebemos. O que nós não percebemos? Que nós somos os autores e escritores da nossa história. A história é nossa, quem escreve somos nós. E as opções quem fazemos somos nós. Somos protagonistas desta história. Não somos coadjuvantes. Se ela vai ser um drama, uma comédia ou um documentário, bom, depende das escolhas que nós fizermos. Não somos vítimas. Somos filhos de Deus, capazes de resolver toda e qualquer adversidade, capazes de superar as dores. Porque brilha em nós, habita em nós a centelha divina. Fazê-la brilhar é nossa responsabilidade. E à medida que ela brilha, os atritos não são mais tão importantes. Porque deixamos de maximizar e vamos analisar. Como é que a gente vai melhorar isso? O que eu estou sentindo nesse momento que eu vejo, que eu percebo dessa forma tão dolorosa? Tenho que conhecer os meus sentimentos. Preciso conhecer os meus sentimentos. E preciso encontrar o caminho que melhor se adequa para mim. E dessa forma, a nossa volta também, todos que convivem conosco se beneficiam
Porque nós mudamos, sim, porque muitas vezes nós paramos de ser a pedrinha no sapato do outro. E aí o outro também vai nos ver de uma forma mais serena. Outra coisa importante de nós falarmos, né? É sobre o egoísmo, né? O egoísmo oblitera a nossa razão, ou seja, ele coloca uma névoa, né? E traz uma crença disfuncional, e é uma crença disfuncional, né? Que o mundo gira ao nosso redor e que a nossa opinião, a nossa percepção é mais importante do que de todas as pessoas. É o centro do universo, né? Por isso que é uma crença disfuncional, né? Racionalmente falando, quando nós começamos a analisar os nossos comportamentos, quando a gente começa a crescer, às vezes a gente tem vontade de se esconder um pouquinho, assim, bem pouquinho, né? Quando nós nos damos conta de algumas das nossas atitudes, né? O egoísta é aquele que coloca o seu interesse pessoal acima de tudo e de todos. E agora nós vamos recordar o ensinamento de Jesus, né, na parábola dos talentos, que eu vou contar rapidamente, tá? Para quem depois quiser relembrar na íntegra, está no Evangelho de Mateus, capítulo 25, nos versículos de 14 a 30. Então, a parábola dos talentos, um grande senhor, ele ia sair viajando e ele resolve deixar alguns dos seus talentos para os seus servos. Então, ele chama um e deixa 5 talentos. Para o outro, ele deixa 2. Para o terceiro, ele deixa 1 talento. O de 5 talentos saiu, trabalhou e multiplicou. Ele duplicou, ele transformou em 10. O de 2 talentos fez a mesma coisa, fez o seu melhor trabalho. O último servo, o servo que recebeu 1 talento, ele tinha medo do Senhor, que ele não ia coisa. Ele foi lá e enterrou. Quando o Senhor voltou da viagem, mandou chamá-los para saber o que fizeram do seu dinheiro, né? Dos seus talentos. Ele ficou muito feliz com o servo de 5, que duplicou e aumentou. E lhe disse que lhe daria, então, tarefas maiores, né? Mais talentos para ele administrar. O servo que recebeu 2 talentos e também ampliou, né? Ele multiplicou. Ele multiplicou e ficou 4. Então, ele também recebeu tarefa. Quando chegou a vez do servo de 1 talento, ele disse, Senhor, como eu tinha medo de ti, eu o enterrei. E o Senhor, conta a parábola, né, uma parábola de Jesus, ficou furioso e disse que se ele sabe que ele tira lucro de tudo, por que ele não colocou pelo menos no banco, né, para render? E aí ele foi encaminhado lá para fora das terras do Senhor, que é descrito para os lugares com ranger de dentes, etc. e tal. Mas é isso que quer dizer a parábola, né? Que ele foi expulso das terras do Senhor. Ou seja, ele vai passar por algumas dificuldades para que ele possa aprender, né? Então, vamos parar para pensar nesta parábola. O servo de que recebeu 1 talento, ele foi egoísta. Ele pensou apenas em si. Ele pensou no medo que ele tinha de não atender à demanda do seu senhor. Ele pensou apenas no seu medo, na sua dificuldade, né? Então, ele tinha as suas inseguranças, ele tinha medo de servir, medo de sofrer, medo de ser penalizado, né? De desapontar o Senhor. Em quem esse servo pensou? Apenas nele. Jesus está trabalhando ali nesta parábola também, além de outras coisas, o egoísmo. Frente a uma tarefa, não podemos pensar apenas em nós. Como a nossa tarefa vai impactar no outro? Como as minhas palavras vão impactar no outro? Que frutos irá render? Harmonia ou uma dissensão? São perguntas que nós precisamos fazer para nós. Emmanuel nos esclarece no livro Fonte Viva, tá? Este aqui, que eu pedi emprestado ali na livraria para mostrar para vocês. Tá?
uma psicografia de Francisco Cândido Xavier. No capítulo 132 desse livro, tá? Contara apenas um talento e temera lutar para valorizá-lo. E mais adiante ele assevera, Emmanuel, e recolhem-se à ociosidade, alegando o medo da ação. Muitas vezes, por medo, nós ficamos ociosos. Temos alguma dúvida quanto a isso? Diante de uma situação em que nós precisamos nos posicionar, não emitimos muitas vezes aquele parecer benfazejo, em que nós temos a oportunidade de impedir, por exemplo, que um boato se espalhe mais. Quando nós nos omitimos, não fizemos o mal, mas também não fizemos o bem, tá? Então nós nos comprometemos. E aí neste momento nós também estamos sendo egoístas, porque nós podíamos naquele momento ter ajudado alguém. Isso é egoísmo, mesmo quando a gente não percebe, tá? Enclausurados, e é isso mesmo, tá? No nosso egoísmo, o medo nos impede de avançar, nos impede de mudar, nos impede de gerenciar os atritos para que eles deixem de ser atritos e passem a ser conversas, diálogos, em que eu escuto o outro, eu percebo o que o outro está dizendo, eu reflito sobre a opinião alheia e nos transformamos. Esquecemos, quando nós agimos assim, que o mundo precisa de nós. Nós somos convidados constantemente ao trabalho no bem, porque a lei de trabalho é para todos nós, não é para um, para outro, não é para o Henrique e para a Valéria e nós estamos isentos, não, é para todos nós. O mundo precisa que sejamos pessoas de bem e que refletamos sobre as nossas ações, sobre os nossos pensamentos e sobre os nossos sentimentos. Porque se nós formos pessoas de bem, não haverá violência lá fora. Não haverá fome. Não haverá mágoas. O mundo precisa das nossas ações hoje, pautadas na nossa vontade de fazer o nosso melhor. Nós nos equivocamos? É claro que sim. Mas que não seja por egoísmo, por medo de errar, por medo de agir. Que seja procurando fazer o nosso melhor. A parábola dos talentos é isso que ela nos convida. A essa harmonia com os dons que nós temos, com as sementes que habitam em nós. Todos nós somos dotados da capacidade de compreender, de tolerar, de ser indulgente, de perdoar. Esta parábola é maravilhosa, ela nos convida a que a gente use esses nossos talentos e multiplique. Jesus não estava falando de talentos em relação aos bens materiais, mas aos talentos em relação ao nosso crescimento íntimo, como pessoas, os tesouros imorredouros que nos acompanham além desta vida corpórea e que vão nos trazer frutos para muitas encarnações, de acordo com as nossas opções. Sim, meus amigos, há preguiça moral no mundo. Nesse mundo tão dinâmico que nós achamos tão rápido, né? Ela habita em nós e ela é oriunda do nosso egoísmo. E é nosso, tá? Inclui esta aqui que está falando, o meu amigo Henrique, os amigos que estão... É nossa, tá? O egoísmo é uma das chagas da humanidade, uma das doenças da humanidade. Tá? E a nossa grande meta é adquirir a empatia, pelo menos agora, nesse estágio evolutivo que nós temos. Por que a empatia? Para que nós aprendamos, né, a diminuir a distância entre nós
e o nosso semelhante. Para que quando nós vermos uma situação com o outro, que nos envolva ou não, nós nos façamos a pergunta: e se fosse comigo? E se fosse a minha mãe? E se fosse com o meu filho? E se fosse com o meu amigo? E se fosse eu naquele momento que perdi o controle? E se fosse Jesus naquele momento, como ele agiria? O que Jesus faria? É uma grande pergunta, né? O que Jesus faria em meio aos atritos? Jesus nos legou inúmeros exemplos sobre como gerenciar atritos de forma fraterna, bondosa, justa. Nas parábolas, na interação com o povo, com os apóstolos. Cada um de nós recordou de algum ensinamento agora, tá? Ele nos deu inúmeros exemplos. Saber se colocar no lugar do outro é não pressupor o que ele vai dizer. Porque na maioria das vezes nós pensamos assim: não vou escutar. Mas levantamos um escudo quilométrico. A pessoa está falando e nós não escutamos. Não compreendemos o que o outro está dizendo, porque nós já decidimos que ele vai falar isso. E nós estamos lá mentalmente pensando como nós vamos rebater isso. Não é assim? Mas ser empático é se libertar de todas e realmente se colocar no lugar do outro. Procurar ver isso de forma fraterna. Ou utilizando uma linguagem de computadores. Hoje um amigo meu falou que trabalha na área de computação, me lembrei disso. Nós não podemos formatar, abre aspas para formatar, tá? Não podemos formatar o nosso semelhante. Aí a gente formata, apaga tudo, né? E só coloca lá os programas e os aplicativos que nós quisermos. Isso não é ser empático. Isso é ser arrogante, orgulhoso, prepotente, egoísta. E às vezes nós somos assim na interação uns com os outros. Então o grande convite nessa noite é que para nós nos despojarmos dessas ideias pré-concebidas e realmente consigamos nos ver, nos perceber e perceber o nosso semelhante. Emmanuel, no mesmo livro esse, Fonte Viva, tá? Ele nos traz a seguinte reflexão: aprende a participar da luta coletiva. Sai cada dia de ti mesmo. Busca sentir a dor do teu vizinho, a necessidade do próximo, as angústias do teu irmão e ajuda quanto possas. Não te galvanizes na esfera do próprio eu. Por isso, Jesus de Nazaré nos recomendou amar o nosso próximo como a nós mesmos. Nosso guia e modelo da humanidade nos disse para fazer o bem indistintamente, sem olhar a quem. Jesus exemplificou o bem em movimento, ou seja, o amor incondicional. E é o que nos convida à fraternidade. A fraternidade, ela é a mesma em qualquer lugar. O que muda é a nossa percepção, é a mesma coisa que o sol. Se eu escolho ficar dentro de casa porque eu não quero pegar sol de jeito nenhum, porque o sol me assusta, vamos dizer assim, o sol vai estar lá, tá? Agora, quando eu abrir a janela, ele vai iluminar e clarear tudo. A fraternidade é assim. Quando nós abrimos o nosso coração para vermos o nosso semelhante de forma fraterna, tudo vai se iluminar. Porque os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e as nossas ações vão estar imersos nessa fraternidade. Encerro, meus amigos, com uma frase de Emmanuel, do mesmo livro que eu citei antes, que é o Fonte Viva, que é do capítulo 143 desse livro. Desperta e vive com todos, por todos e para todos,
porque ninguém respira tão somente para si. Que a paz e o amor de Jesus faça morada em nossos corações, porque a cada dia escolhemos trilhar a senda do bem, fazendo o nosso melhor e semeando com o amor em nossos corações. Muita paz a todos.